Boa noite a todos. Estamos agora dando início a uma live, né, dentro do Ministério das Mulheres, fazendo então o encerramento desse livro, Abraçadas pelo Pai. É um livro que várias irmãs já conhecem, mas você que também pode estar nos assistindo, ainda não conhece, você pode adquirir esse livro, Abraçadas pelo Pai. As irmãs dentro do grupo do Ministério das Mulheres, né, que são praticamente 300 irmãs, gravaram aproximadamente 120 vídeos, pequenos vídeos de 2 minutos, 3, 5 minutos, falando desse livro. Porém, a Bíblia nos registra que o Senhor nos comparou como ovelhas, não que nós somos ovelhas. O Senhor falou assim: "Eu sou o bom pastor". Então nós somos como ovelhas, animais que ruminam. Então, nós percebemos que ainda dá para a gente tirar alguma coisa aqui, e muitas riquezas nós podemos tirar, uma vez que esses livros nos levam para a Bíblia. E o título traz "Abraçadas pelo Pai", você possa sentir essa noite abraçada pelo Pai. Onde fala a história de algumas mulheres, onde nos mostra experiências que nós podemos ter, mas começando em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e o 28, diz o seguinte: "Também disse Deus", aí o 26, "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." O 27 de Gênesis 1, 27. "Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou." Só a parte A do versículo 28, "E Deus os abençoou." Então nós percebemos aqui que Deus criou o homem e a mulher. Já começa com essa observação que Deus definiu aqui. Deus criou o gênero, o homem e a mulher. E hoje, na sociedade que vivemos, há essa competição, há essa disputa, né, gerando até o grupos feministas, para mostrar que às vezes a mulher é melhor do que o homem. E aí vive essa disputa. Mas não. Aqui Deus colocou que um complementa o outro, um completa o outro. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Então não há necessidade, se os dois foram abençoados e eles iam encher a terra, ter domínio sobre as aves, os peixes do mar, sobre as aves do céu, e Deus abençoou e diz: "Sede fecundos e multiplicai", os dois são juntos. Podemos dizer, como diz esse livro, uma frase que eu achei interessante, que fala o seguinte: podemos dizer que a mulher é a versão feminina do homem e o homem é a versão masculina da mulher. Então, nós precisamos entender que Deus criou todas as coisas. Ele criou o homem e a mulher para os dois juntos cumprir o seu propósito. Então, a mulher precisa se valorizar, mas não precisa ser acima do homem. Não tem essa necessidade. O homem e a mulher estão juntos no mesmo propósito para cumprir a vontade de Deus. Na situação onde o homem e a mulher ali veio cair, em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou na humanidade, a gente precisa entender somente uma questão. 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, traz o seguinte: ó Senhor Jesus, 11:3. "Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, Deus o cabeça de Cristo." Então aqui nós precisamos aprender o que talvez se define o que é o pecado. O pecado se resume na insubmissão. Por isso que Deus, ao criar o homem, ele criou o homem e a mulher. Mas precisamos atentar para a posição da mulher. Mas lembre-se que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem está encabeçado por Cristo. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Percebemos na história da mulher samaritana, em João capítulo 4,
onde ali conta a história de uma mulher que ela tinha uma insatisfação. Ela teve alguns homens na vida, se a gente ler ali, por causa do tempo aqui, não quero ler também. A necessidade é colocar, é que aquela mulher, quando ela conheceu o Senhor, ele foi ali naquele poço de Jacó tirar água. Existia uma necessidade para a mulher, mas quando ela conheceu Jesus, ela tocou no Senhor, ela foi encabeçada por aquele homem. Então, quando nós temos uma experiência, nós precisamos colocar para vocês, mulheres e irmãs, entenda que a posição do homem ele precisa ser encabeçado por Cristo. E também a mulher precisa ser encabeçada pelo marido, né, pelo homem. Então, essa é uma lição que a gente precisa aprender. Por quê? A sociedade que vivemos hoje, falar isso é um absurdo. Onde espera-se que daqui aos próximos anos a mulher vai atingir o topo máximo. Mas não é esse o sentimento. Nós precisamos saber que Cristo quer nos encabeçar e que a mulher precisa estar na posição dela. Você quer ser abençoada? Você precisa estar encabeçada. Primeiramente, ter uma comunhão com o Senhor, mas também ser encabeçada pelo homem. E nós vimos várias experiências também de mulheres na Bíblia, né, que nós também, nessa noite, queremos introduzir outro livro que as irmãs vão estudar, Mulheres da Bíblia. Esse é um livro muito bom, vai falar de 16 mulheres no Antigo Testamento, usando 18 capítulos, duas mulheres, elas usará 2 capítulos para falar da vida delas. Mas temos aqui a história de Ruth, uma vez que ela estava em Moabe, ali debaixo de uma situação de maldição, pecado, mas ela deixou Moabe por causa da sua sogra, seguindo ali e deixando toda aquela situação, ela foi diante de uma visão. Ela foi à procura da terra de Jerusalém. Voltando, como que ela foi abençoada? Então, a história de Ruth também será contada nesse livro. Mas é um exemplo, eu vou citar outros exemplos aqui de outras mulheres, mas que você nessa noite possa ter esse sentimento. Você precisa tomar uma posição. A mulher precisa reconhecer a posição, mas ao mesmo tempo, ela precisa ir diante do Senhor. Quero citar 3 exemplos aqui, que fala de cura, de necessidade, que às vezes a gente não tem uma posição. Você já pode ser, você foi criada por Deus, você precisa ser encabeçada, precisa deixar o mundo, como exemplo de Ruth, mas eu quero citar 3 situações que pode te prender ainda. Em João capítulo 5, fala a história que pode hoje te prender. E tem uma frase que me chamou muita atenção também nesse livro, que algumas pessoas podem falar assim: querer é poder. Eu preciso de uma posição, eu preciso tomar uma decisão, eu quero ser abençoado. Porém, em João capítulo 5, conta a história de um paralítico que tinha 38 anos, e ali ele estava. O versículo 1 de João capítulo 5 fala: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então ali havia um número de pessoas que esperava aquela água ser agitada pelo anjo e ser curado. Porém, o versículo 5 fala: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Olha aí. Talvez você não consegue ter uma visão, não consegue tomar uma posição, às vezes está seguindo o mundo, um sistema, então você quer ser abençoada, mas você se sente o quê? Paralisada. Mas o versículo 6 é de salvação. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Aqui uma porção que nós precisamos. Querer é poder. Você quer ser curada? Você precisa tomar essa situação. E Jesus curou esse paralítico. Ele estando ali há 38 anos.
Quantos anos você está, talvez, servindo ao Senhor já? Algumas que ainda não têm experiência com o Senhor, mas vivendo a vida da igreja, talvez há 20 anos, 10 anos, mas se sente sem a bênção do Senhor, paralisada. E ali, depois que ele foi curado, ele pegou o seu leito e foi servir ao Senhor. O encargo desses livros que nós estamos lendo é ver a história de algumas pessoas e sentir abraçadas pelo Pai. Mas também, não somente esse caso de cura, mas também temos um caso em Marcos capítulo 5. Tem um outro caso que Jesus deixou registrado aqui nos evangelhos, né? Essa situação de uma mulher também que havia 12 anos perdendo sangue. O caso do fluxo de sangue. Para nós, Jesus curou paralítico, curou cegos, ressuscitou pessoas mortas. E às vezes um caso que a gente pensa que é tão simples, como que essa mulher perdendo sangue? Mas Jesus está dando atenção para todos nós. Ele está de olho nos pequenos casos também. Então esse caso aqui, uma mulher, vamos ler Marcos 5, fala, o versículo 24, foi Jesus com ele, e a parte B aqui fala, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Olha aí, talvez Jesus quer te curar, talvez essa hemorragia não seja física, mas tudo que você tem recebido de uma palavra profética, tudo que você tem desfrutado pelo ministério das mulheres, tudo que você tem orado, buscado o Senhor, leitura da Bíblia, você não sabe, tem ido embora. Então você precisa o quê? Que essa mulher, o versículo 26, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vendo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha aí, é uma experiência maravilhosa. Imagina 12 anos. Você, nessa luta, buscar o Senhor, ter comunhão com o Senhor, viver a vida da igreja e perdendo a vida indo-se embora. Então ela diz, apenas, Senhor, um toque na orla do Senhor, eu ficarei curada. O versículo 34 fala que, de Marcos 5, fala, e ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa noite seja uma noite para você ser liberta também dessa perda da vida. Jesus quer te curar de tudo isso aí. Primeiro tem a experiência do paralítico, mas aqui tem uma experiência do fluxo de sangue. Mas ainda quero falar de uma outra experiência de Lucas, capítulo 8, versículo 2. Lucas 8, fala assim, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Olha a outra experiência aí. Ser libertada dos demônios. Mas espera aí, será que eu tenho uma possessão de demônios? Mas também a outra experiência, ser liberta para servir o Senhor. Talvez a sua vida, talvez o passado, você está presa, mas aqui fala Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Marcos 16, fala, Marcos 16, Senhor Jesus, o versículo 9 e 10, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Então aqui, o que o Senhor fez para ela? Ela foi alguém que foi liberta e ela amou o Senhor.
Na sua morte do Senhor e na sua ressurreição, Maria estava ali presente. Ela teve a honra de poder anunciar aos discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Uma mulher que tinha 7 espíritos, 7 demônios, estava ali atormentando sua vida, ela foi liberta e seguiu o Senhor. Estão vendo? São exemplos de mulheres, pessoas que foram curadas e que realmente seguiram o Senhor. Isso é o assunto que esse livro nos tratou, abraçadas pelo Pai. Mas continuando, eu não vou ler por causa do tempo, Oséias, capítulo 11, versículo 4, que é o título desse livro, Abraçadas pelo Pai. O Senhor fala que a atraiu com laços de amor. Vivemos um momento de isolamento social, onde talvez nós não podemos visitar nem mesmo os nossos pais queridos, nossos avós, né? Chegar ali muito menos abraçá-los. Parece que o isolamento social causou algo em nós e realmente sentimos tanta falta. O que é ser abraçada? É cercar, é entrelaçar. Somente lá em casa, quando eu vou abraçar minha esposa, ao qual ela está aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, quando eu vou abraçá-la, ela fala assim, não, me abraça direito, né? E é tão gostoso ser abraçado direito, né? Aquele abraço aconchegante, gostoso, né, Débora? A Débora também está aqui e o Fernando também está aqui. Então, quão gostoso é ser abraçado. Mas ali em Oséias fala que o Senhor nos atrai com laços de amor. Isso é o quê? É uma vida íntima com Deus. É algo que nós podemos sentir abraçadas pelo Pai. Senhor Jesus. É uma vida secreta com Deus também. Eu quero dizer que às vezes, se nós temos as experiências com o Senhor, se tudo o que você fala é só o que você tem de experiência com o Senhor, você não sabe o que é ter uma vida íntima com o Senhor, você não tem raízes. Essas raízes, elas são secretas. Por isso, em Mateus capítulo 6, ali falando da oração, o Senhor não falou para a gente ir para a esquina, não que não possa ir. As reuniões da igreja, sim, é um lugar para oração. Eu até encorajei um casal essa semana a ir para o monte, lá dar uns gritos invocando o nome do Senhor, orar no monte. Não tem problema. Mas ali o Senhor estava falando que quando você for ter a sua oração, entra no teu quarto. E o Pai que vê em secreto te recompensará. Olha que intimidade. As raízes, elas não aparecem. Isso é o que? A gente ter mais comunhão com o Senhor. Por isso, irmãs, mulheres, o que o Senhor quer fazer com isso? Sempre ouvimos dizer, as irmãs oram mais do que os irmãos, do que os homens. Porque o Senhor quer o quê? Fazer de vocês ministras de uma nova aliança. Nós estamos na era do Novo Testamento, a era do Espírito. E hoje, com o ministério das mulheres, como que o Senhor tem abrido as portas para a maioria das irmãs estar servindo, está cuidando de mulheres. Então nós temos citado nesse livro, esse livro vai falar sobre 16 mulheres, mas aqui fala da genealogia de Jesus, que está no primeiro capítulo de Mateus, ali fala de Tamar. Não vou ter tempo para falar sobre Tamar, talvez uma desprezada. E que falar de Raabe, uma prostituta em Jericó, não é mesmo? Ruth, ali deixada em Moabe, e teve que conquistar uma terra, conquistar novos caminhos. Betseba, talvez foi abusada por um rei, mas também temos a história no Novo Testamento de Maria. Todas elas foram citadas na genealogia. Mas qual a diferença aqui que faz de uma e de outra? Não existe mulheres iguais. Tem homens iguais, mas o que eu quero falar é para mulheres. Por isso estou citando as mulheres.
Não queira competir com outras. A grande diferença para Deus usar uma mais e outra depende do coração. Aí está a diferença. Porque o Senhor está vendo é o seu coração. Por isso nós vemos um homem no Antigo Testamento que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também dando testemunho diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Como que anda o seu coração? É algo para a gente questionar. Em Mateus capítulo 13, ali fala de 4 tipos de corações. O Senhor fala que Ele é o semeador e Ele está lançando a semente. A semente é a palavra de Deus. Não há problema com a semente. Quando o Senhor dá uma palavra para nós, qual que é o seu coração ao ouvir a palavra? Ele cai à beira do caminho, ele cai no solo rochoso, entre os espinhos, mas tem uma quarta semente que fala que ela caiu numa boa terra. Uma terra que produz frutos a 30, 60 e a 100 por um. Como que está o seu coração? Ruminar a palavra, ouvir a palavra novamente, não é algo tão simples. Por isso nós precisamos tomar posição, ser curados, ser libertos de pequenas coisas. Aquilo que a vida está indo embora, temos um coração puro para receber a palavra do Senhor. Tudo isso faz diferença. Mas também tem outro item com relação ao coração, são as coisas do passado, são os pecados. Eu quero ler o Salmo 51, 10. Senhor Jesus, falei do coração de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O coração, ele envolve a alma, que é a mente, vontade e emoção, e uma parte do espírito, que é a consciência. Como tem sido essas partes que formam o coração? Aqui Davi falou o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, isso precisa ser a nossa oração. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença nós temos um coração o quê? Puro. Para ouvirmos a palavra. Já ouvimos no passado uma história sobre crianças, né? Criança é aquela que você conta uma história para ela 5, 10 vezes. A Amanda já está aqui. Ela pensou que eu não ia citar o nome dela, mas vou citar, né, Amanda? Já com 17 anos, né? Já não é mais uma criança. Mas, criança, você conta a mesma história. Pode contar, Amanda, a mesma história para você? Você vai ouvir a mesma coisa? Mas ela vai falar assim: conta de novo aquela história. Então, por isso, nessa noite, nós estamos aqui falando as mesmas histórias. Talvez você viu vários vídeos das irmãs. Você precisa ser abraçada pelo Pai. Você precisa ter um coração puro. E aqui, 1 João capítulo 1, versículo 9. Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar os pecados precisa criar em nós esse sentimento para a gente ter um coração adequado, para a gente receber a palavra. Todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra, nós precisamos: Senhor, me perdoa os meus pecados. Perdoa minha falta de fé.
Lembre-se que aquela mulher foi curada e Jesus falou assim: a tua fé, ele chamou ela de filha. Filha, a tua fé te salvou. Filha, a tua fé te salvou. Então, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aí sim, nós continuamos esse passo, nós vamos continuar cada dia: Senhor, me perdoa, me lava. Isso precisa criar em nós esse sentimento, constantemente estarmos orando: Senhor, perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque a pessoa que eu quero falar agora, dessa mulher, ela é alguém que tomou uma posição decisiva para trazer o Senhor à primeira vinda dele aqui nessa terra, que é de Maria. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, essa passagem é muito boa. Em Lucas capítulo 1, versículo 38, Senhor Jesus. Vou ler, na verdade, Lucas 1, 26, 27, depois eu leio 38 para economizar, que eu não vou ler todo o texto, mas fala: no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava Maria. Aqui está alguém chamado Maria. Era uma virgem, estava comprometida com José, da casa de Davi. O versículo 20 foi: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Então, imagine a situação de Maria. Qual seria a sua resposta quando Jesus, o anjo aqui, apareceu para Maria? Qual seria a sua resposta? Por isso também tem esse item que nós precisamos observar: corra o risco de cooperar com Deus. Eu gostei muito desse título, corra o risco de dar essa resposta, mas pensa que não foi fácil. Uma virgem, não que seja normal hoje, isso não é normal. Para nós que vivemos a vida da igreja, o que o Senhor tem falado para nós, não é normal saber que uma jovem ficou grávida. Mas naquela época, uma jovem que estava comprometida, imagina a situação dela. Então hoje dá um testemunho que você é uma mulher diferente, que é uma mulher que tomou uma posição diante de Deus, uma mulher que quer ser abençoada por Deus, submissa, falar de submissão, servir ao Senhor. Né? Tem algumas jovens também já dedicando um tempo para o SEAP, passar um tempo consagrado ao Senhor. Falar que você é uma comportora dinâmica, olha que tantos itens. Isso parece ser uma vergonha. Mas Maria falou o seguinte, Lucas 1,38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quantas vezes nós podemos nos arriscar em servir o Senhor? Você está disposta a servir o Senhor? Você quer arriscar? Por isso que consagração é um item que nós precisamos. Nós já confessamos, colocamos à disposição do Senhor, tratamos o nosso coração, nós nos consagramos ao Senhor. O que é consagração? Traduzindo é colocar-se à disposição. Estar à disposição do que o Senhor quer fazer. Eu ainda lembro de um exemplo, essa irmã, não estou expondo ela, né? Ela compartilhou isso depois. Ela chegou no local de reuniões e me disse: Carlos, eu estou querendo servir o Senhor. Eu estou muito disposta a servir o Senhor. Você quer mesmo servir o Senhor?
Pode me colocar num serviço que eu quero servir. Eu estava perto do bebedouro e ali tinha uma poça de água. Eu falei assim, você quer realmente servir o Senhor? Eu falei assim, quero. Então me pega um rodo e enxuga essa água, que pode ser perigoso para os irmãos escorregar aqui. Ela fez. Mas depois, passado um tempo, ela falou que aquilo ali deixou ela muito indignada. Porque ela não queria servir daquele jeito. Ela queria um outro serviço. Consagração é nós estarmos à disposição do Senhor para aquilo que Ele quer fazer, conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. O que o Senhor tem falado para você? Você está ouvindo o Senhor? Você quer ser usada para cuidar de mulheres? Então nós percebemos que são vários itens que nós podemos nos colocar diante do Senhor. E como que você, irmã, quando você mulher, é importante para o Senhor. Uma vez que você consagrar o Senhor, olha a parábola de Lucas 15. Ali o Senhor contou com a mulher. Por que será que talvez ela não falou para um homem, mas a parábola da dracma perdida, Jesus falou, a Bíblia registra essa mulher. Lucas 15, 8, versículo 8 fala, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Realmente há esse falar que as mulheres são mais diligentes, são mais observadoras, observa mais os detalhes, né? Para a gente gravar essa live, as irmãs estavam aqui, observando esses detalhes, o que fica melhor. Mas aqui o Senhor citou a mulher. E o versículo 9 fala, e tendo achado, reúne as amigas e vizinha, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha, com certeza, ela não ficou sozinha nas dificuldades. Ela foi compartilhar as angústias. Porque aquilo aqui, essa dracma, era de grande valor. Não era coisa qualquer. Mas ela tinha 10 e ela perdeu uma. Mas ela varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E quando ela encontra, o que ela quer fazer? Ela reúne as amigas. Olha aí, a rede de cuidado é para isso. Você está na rede de cuidado? Você quer cuidar de alguém? Você está cuidando de alguém? Porque aqui o Senhor, no versículo 10, ele fala, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parece que ele mudou de assunto, mas não. Cuidar de pessoas, procurar pessoas, apacentar, é como essa dracma perdida. Então, você, mulher, que é essa observadora, que é essa irmã, que observa mais as coisas, são diligentes, quer servir, cuide de alguém, mas lembre sempre, não viva seu momento sozinho. Porque eu acredito que ela falou que ela tinha perdido a dracma, mas quando ela achou, ela falou assim, alegrai-vos comigo. Não só compartilhe as dificuldades, compartilhe as alegrias. É muito difícil, é muito triste também ouvir que às vezes, quando a irmã pede para você assim, irmã, você tem algum testemunho de oração? Não, não tenho. Você não tem nenhum testemunho para dar sobre oração, da sua intimidade com o Senhor? Você tem um testemunho que você está cuidando de alguém? Também não tem. Aqui ela diz, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Então essa é uma experiência que às vezes a gente quer falar sempre de coisas negativas, ou de dificuldade, ou contar para as irmãs, irmãs, ora comigo, ora para mim. Mas lembre, quando você tiver um testemunho, conta para as irmãs também, de uma experiência que você teve. E eu quero, aqui dava para a gente falar muitas coisas, mas de tudo que eu vou falar, mais alguns itens, tem um outro item que é muito interessante, da mulher dinâmica. É outro exemplo citado aqui no livro sobre a mulher dinâmica. Mas Provérbios 31 mostra muito claro tudo o que eu estou falando para as mulheres. O que o Senhor quer fazer com você, irmã? Ele quer te usar como ministra da nova aliança.
Ele quer te curar, Ele quer que você se sinta abraçada por Ele, Ele quer te libertar para servi-lo, quer que você tenha um coração puro, um coração adequado para servir. Nós já vimos exemplo de várias mulheres, temos aqui o caso de Maria, mas tem um caso aqui interessante com relação a Provérbios 31, versículos 10 em diante, fala: mulher virtuosa, quem a achará? Pode achar essas mulheres na igreja de Itaúna, entre as jovens, as de meia idade, já mais maduras na idade também, né? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. As que são casadas, será que o seu marido pode confiar? O coração do seu marido. Ela lhe faz, versículo 12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Essa é uma grande lição que as jovens que casaram recente precisam aprender, né? Busca lã e linho de bom grado, trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta, e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as tendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Senhor Jesus, nós já fizemos uma live, né? O fogo não se apagará. Mas aqui podemos traduzir também, trazer para um sentido, né, espiritual, a questão de estar mantendo sempre a lâmpada acesa, a questão do seu espírito, estar sempre fervorosa de espírito. Mas também o versículo 19 fala: estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abra a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. As irmãs talvez conseguem perceber mais aqueles irmãos, aquelas irmãs, que às vezes no nosso meio, ou pessoas que estão aflitas, que estão necessitados. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Está vendo? Aqui a preocupação dela com a sua casa, com os filhos. Ela está cuidando de cada detalhe na sua casa. Eu costumo dizer que quando às vezes as pessoas perguntam: como você sabe se um casamento está indo bem? Você olha, se o marido estiver cuidando bem da esposa, ela está com a carinha redonda, sempre alegre. Puxa, que desafio para os homens, né? Está cuidando da mulher. Mas espera aí, em relação à mulher, se o marido anda bem vestido, não estou falando de roupas novas, mas ele está sempre com a roupa adequada, está passadinha, está limpo. Isso é cuidado do quê? Da mulher. Aqui fala que, pois todos andam vestidos de lã escarlate, mas fala assim, olha, o versículo 22, faz para si cobertas, veste de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. É observado o marido. Versículo 24, ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá as cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Isso é um desafio, não é? Você é aquela mulher que está sempre preocupada. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Às vezes as irmãs podem andar mais ansiosas, né, com o dia de amanhã, mas aqui está falando da mulher virtuosa. É essa que nós estamos procurando. E interessante que um outro tema fala o versículo 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuidado, irmã, com a maneira que você fala. O falar, principalmente das mulheres, influencia muito. Isso é muito sério quando você vai abrir a boca, porque aqui fala com sabedoria. E outro exemplo de mulher é Abigail. Ela realmente, em 1 Samuel, não vou poder ler aqui por causa do tempo, 1 Samuel 25, ali fala de uma situação que Davi estava furioso e ele ia exterminar muitas pessoas. Mas Abigail chegou ali com a sua sabedoria, ela falou a Davi e ela apaciguou a ira de Davi, impedindo que muitas pessoas foram mortas. Ele ia matar todos os sexos masculinos ali. Pensa bem,
Porque ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa. Eu até mesmo achei interessante o significado, até li nesse livro, Mulheres da Bíblia, o significado de Abigail é motivo de alegria. Pensa bem você com esse nome. Quando vem uma certa irmã para o nosso lado, às vezes a gente fala assim, ih, fulano de tal está vindo. Você é motivo de quê? No seu trabalho, quando você está chegando ali para começar o dia de trabalho, as pessoas vão receber você ali. Que sentimento que elas têm? Mas Abigail quer dizer motivo de alegria. Quando você abre a sua boca, você traz motivo de alegria para as pessoas? Por isso precisamos atentar para cada detalhe. Vou acabar de encerrar aqui Provérbios, concluir aqui, fala o versículo, final do versículo 27, fala, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Não come o pão da preguiça. Isso é muito importante, não é? Levanta-se seus filhos e lhe chama ditosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então aqui fica uma advertência, né? Uma exortação, uma palavra para as irmãs. Por quê? Temos que tomar cuidado, irmãs. Como que vocês chamam a atenção? Geral, não é só dos homens, mas com a maneira que você fala, mas também a sua maneira de vestir. Já ficou provado que as pessoas criam uma impressão de nós, no percentual de 100%, 55% das pessoas, como nós somos seres humanos, julgamos, talvez em 10 segundos, já julgamos as pessoas. A primeira vez que você está vendo, talvez gaste 10 segundos para nós julgarmos as pessoas, a primeira impressão é que fica. Só que 55% das pessoas, elas nos julgam pela aparência e pelas ações. 38%, o tom de voz. Só 7% fala do conteúdo que você está falando. Muito sério, não é? Olha a maneira que você veste, como que chama atenção. Quando você for vestir nessa comunhão com o Senhor, e as que são casadas, também as jovens, pode perguntar ao marido, pode perguntar aos pais, né, como anda essa vestimenta. Então, é muito importante a gente observar isso. Estamos num mundo pervertido, uma geração corrupta, mas hoje o Senhor está nos chamando para ter mulheres santas, mulheres que se consagram ao Senhor, mulheres que se entregam ao Senhor. E quantos de nós, irmãs, a vida da igreja precisa de você? Se você não sabe, por exemplo, aprenda a ouvir. Às vezes, eu tomei uma frase de um livro que eu li, que as pessoas não estão preocupadas com o que falamos, e sim, elas estão preocupadas em falar. Mas hoje o Senhor precisa levantar entre as irmãs que queiram e aprendam a ouvir. Virtude não é falar, virtude é ouvir. E quando você está ouvindo, não está simplesmente calada já pensando que vai falar. É muito comum entre as mulheres uma atropelar a outra, coisa que não acontece às vezes entre os homens. Eles têm mais uma ordem, falam uma coisa de cada vez, as mulheres falam várias coisas. Mas a maioria das psicólogas, né, essa função aí, essa profissão, são mulheres. Elas são mais treinadas para ouvir. É isso que nós precisamos hoje de aprender a ouvir. Primeiro, precisamos aprender a ouvir os nãos que a vida nos oferece. O Senhor já falou quantos não para você? Na intimidade com o Senhor. Eu pedi tanto o Senhor, ultimamente eu estou pedindo tanto o Senhor, Senhor, com tantas palavras que o Senhor está falando para nós, me ensina a ouvir. Nessa hora, talvez, que vocês já estão sempre falando que as mulheres fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Consegue falar o telefone, observar o leite no fogo, fazer várias coisas, olhar as crianças, mas aprenda a ouvir. Ouvir primeiro o Senhor.
O exemplo de Ana, o Senhor falou vários nãos para elas. Então, quando os irmãos ou a irmã, ou as pessoas que estão chegando para o nosso meio, para você, mulher, que precisar de alguém, né, para ouvir, ouvir entrar no sentimento da pessoa, é compartilhar com ela aquilo que ela está vivendo. A hora que ela está falando de chorar, você está quase praticamente chorando com ela. É saber ouvir. Mas no momento da alegria, você está ali alegrando com ela. Então, esses são detalhes que a gente passa às vezes despercebido. Mas o Senhor está sempre falando não. Queria deixar um exemplo, né, de um ponto para meditar. É que o Senhor viu um jovem que foi condenado à morte. E próximo à sua execução, ele podia fazer o último pedido. E ele pediu que os pais ele pudesse ver os pais a última vez. E ele, chegando os pais ali, aquele jovem falou para os pais: pais, é a minha última vez que estou vendo vocês. Quero agradecer por tudo que vocês fizeram por mim. Mas o motivo da minha morte, eu estou sendo condenado a essa situação, foi que eu nunca ouvi um não de vocês. Por isso eu estou aqui. Tudo o que eu quis, vocês me deram. Nunca me falaram não. Por isso que os nãos na vida da igreja, entre os irmãos, às vezes seu marido, seu chefe, nós precisamos aprender esses muitos nãos. Com Ana, o Senhor falou com ela várias vezes não. O que o Senhor quer fazer? Quer você aperfeiçoar você, irmã. Para que Efésios capítulo 4 se cumpra entre as irmãs no ministério das mulheres, ter esse sentimento de seguir juntos. Efésios capítulo 4, já está, né, encerrar essas porções aqui, né, do encerramento desse livro, para essa noite, mas que brote no nosso coração, para vocês, irmãs, que, como ministras da nova aliança, o Senhor está fazendo de cada um de vocês, querendo usar cada uma. Não se sinta desvalorizada, não se sinta menosprezada. Cada uma tem uma importância na vida da igreja, no plano eterno de Deus, no propósito de Deus nessa terra. E é fazer isso aqui, ó. Efésios 4, 11 em diante fala: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todas cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o sentimento. Se você se sente que já cresceu um pouco mais, o Senhor trabalhou um pouco mais em você, e você está sendo mais usada, lembre-se sempre, tem alguém te acompanhando, tem alguém te observando como modelo. Nós precisamos cuidar de todos. E esse seja o sentimento de cada irmã que está nos ouvindo, e o encerramento desse livro, Abraçadas pelo Pai, que você possa ruminar mais essas palavras, e que as irmãs agora vão dar uma nova direção baseada nesse livro, que você possa adquirir esse livro, Mulheres da Bíblia, e que possa criar esse sentimento de todas chegar à unidade. Fala a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para isso, a última crônica desse livro, que são 24 crônicas, né? A última crônica tem uma palavrinha que é muito importante. Tudo que nós falamos, começamos em Gênesis, que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Decorremos algumas mulheres durante a Bíblia que Deus chamou, que Deus usou, e Deus está sempre chamando mulheres. Citamos na genealogia ali 5 mulheres. Compartilhamos de libertações, de confissão de pecado, de um coração adequado. Tem uma palavrinha chamada perseverança. Por isso, Romanos capítulo 5, versículo 3. Se não tivermos perseverança, quantas mulheres
caíram pelo caminho? Ao longo da história, tanto da Bíblia, como da era da igreja, quantas mulheres caíram pelo caminho? Aqui está a fala, ora, Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Isso precisa gerar em nós perseverança. Persevere. Tudo que você foi iluminada nessa noite, você precisa corrigir e ir diante do Senhor. E aqui fala o versículo 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Crendo que, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, a parte A, fala o quê? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4a. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Mas eu quero ler a parte B. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Olha aí a questão da perseverança. Se você passa por uma situação, por uma tribulação, você não persevera, teria aquele momento que o Senhor está falando não para você, momento de você amadurecer, aprender com aquela experiência, criar experiência e esperança, que um dia o Senhor vai poder usar você para consolar o quê? Outras irmãs. Imagine uma pessoa com 60 anos de idade, ele nunca trabalhou, ele nunca teve esforço com nada, e chega no final da vida querer passar lições para as pessoas. Você vai ouvir? Você não vai ouvir. Existe naquele grupo de pessoas que nos julgam, 7% julga pelo conteúdo que você fala. Então nós precisamos ter experiência. São pessoas que não julgam somente pela aparência. Alguns que vai julgar só pela aparência. Outras pelo tom de voz, mas quando nós temos experiência. E para finalizar, Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Senhor Jesus, fala o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança. É aí que nós devemos perseverar. Quando eu vejo as minhas dificuldades, as minhas falhas, eu preciso crer que aquele que começou boa obra em vós. Para você, mulher, que ainda não teve a experiência com o Senhor quer começar uma obra em você. Mas para vocês, irmãs, que já começaram essa obra, não desista, porque foi o Senhor que começou essa obra. E quem está fazendo é Ele. Por isso nós precisamos o quê? Perseverar. Pois aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus é o Senhor. Vou terminar com uma oração. Espero que você foi ajudada, com essa live, com esse sentimento das irmãs, também, que estão aí cooperando no Ministério das Mulheres, encabeçada pelos irmãos, nos pediram para estar encerrando esse livro, esse sentimento gostoso de ruminar mais essa palavra, mas também que elas vão começar esse novo livro, Mulheres da Bíblia. Que você seja uma irmã, que vocês tenham esse coração adequado, um coração para receber essa palavra. Que Jesus é o Senhor, muito obrigado. E você que ainda não foi inscrito no canal da Igreja Itaúna, se inscreva, dê o seu like, dê o seu joinha lá, para continuar essa palavra, alcançar novas pessoas, e poder ser abençoado essas pessoas com essa palavra. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo Ministério das Mulheres. Que o Senhor possa alcançar todas elas nessa noite. Que eu possa estar curando, que eu possa estar libertando, que eu possa estar livrando de todo o mal, Senhor. Tudo que a vida tem se esvaído, Senhor. Tudo que tem feito, Senhor, as irmãs tropeçar. Senhor, também alguma situação de libertação, ou presa ao passado, as mágoas, os rancores, Senhor, que elas possam avançar e prosseguir. Que eu possa fazer cada uma delas ministra da nova aliança.
tendo um sentimento, Senhor, de aperfeiçoar outras também. Nessa rede de cuidado, continua abençoando, Senhor. Senhor, cada detalhe, cada item, Senhor. Dificuldades virão, Senhor, mas que todas possam perseverar, Senhor. Ó Senhor Jesus, assim como Abigail, como Maria, Senhor, várias outras mulheres, Senhor, que as irmãs sejam motivo de alegria, que elas possam se declarar ao Senhor. Senhor, faça de mim a tua serva. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos todas as mulheres, todas aquelas que estão nos ouvindo. Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas.